Olá, professor Luiz. Começou? Professor Luiz Rezende, bem-vindos a mais uma aula para o TCE Unificado, aula de administração geral, que atende tanto técnico quanto analista, área administrativa, área judiciária. Essas matérias têm todos os editais. Hoje eu não estou com retorno aqui, me desculpem, está direta a transmissão, porque eu estou num outro software, mas espero que vocês acompanhem a aula, meia horinha, aula focada, que a gente tem feito aos sábados. E antes de resolver as questões, deixa eu dar 2 breves recados. O primeiro é que vai ser um prazer tê-lo no meu Instagram. O meu Instagram é @prof.luiz.rezende com Z. Então, estejam lá, dou sempre dicas, questõezinhas para resolver, coisa e tal. E o segundo é que eu tenho meu cupom de desconto para qualquer compra que você for fazer no site, né, na plataforma do Que Concurso. Tanto comprando a nossa assinatura básica de questões, quanto o nosso preparatório completo, além dos nossos cursos isolados. Beleza? Esse cupom permanente, anota aí que é sempre bom ter um descontinho, né? Rezende sim. Vamos lá, vamos resolver questões. Questões da CESP Sebrasp, questões do tipo certo e errado, como você vai ter na prova do TCE Unificado. Primeira questãozinha, vamos aproveitar aqui, né? Nós temos a vantagem de estar na plataforma do quê? Questãozinha de 2024, para uma prefeitura lá no Espírito Santo. Em relação às características do planejamento participativo, julgue o item a seguir. Os objetivos da modalidade do planejamento em questão incluem a apresentação dos resultados à medida em que eles sejam alcançados. A gente está acostumado, sempre que se fala de planejamento, a pensar naquele esqueminha, né? Planejamento estratégico, tático e operacional. Isso é o feijão com arroz, digamos assim, né? Receita de bolo. Mas nesse caso específico, quando a gente fala de planejamento participativo, pode ser os 3 níveis de planejamento. Pode ser o planejamento estratégico, tático e operacional. Desde que ele seja colaborativo, desde que você aumente o número de atores no processo decisório. Então a gente sabe, né? O planejamento estratégico é de longo prazo, é do nível diretivo. O planejamento tático, ele é de cada departamento, ele define projetos. O estratégico define trilhas, né? Objetivos estratégicos. E o planejamento operacional é aquele de supervisão, é aquele voltado às tarefas e ações práticas, né? Da atividade fim, da base da empresa. E pode ser os 3 níveis de planejamento. Você pode ter uma postura mais centralizadora e mais participativa. Isso tem mais a ver com o nível de restrição da informação, né? Então, quanto mais restrita a informação, mais você tem uma postura menos participativa. Caso você seja participativo, caso você tenha uma ação participativa, você vai planejando, esse planejamento tem a ver com objetivo e resultado, você vai mensurando os resultados alcançados e vai apresentando ao longo do processo os resultados, até para que você tenha refinamento. Vamos pegar aqui o exemplo do planejamento estratégico, que é de longo prazo. 4, 5 ou 6 anos. No caso do serviço público, mais de 4 anos, né? Porque maior que o ciclo de gestão de um governo é considerado de longo prazo. É óbvio que no curso do planejamento estratégico, você tem refinamentos. Do mesmo jeito que você tem refinamentos nos seus estudos. Né? Eu não sei quanto tempo você estuda, ainda mais aqui que eu estou sem retorno para conversar com vocês, mas eu tenho certeza que no curso dos estudos de vocês fazem pequenas mudanças ali pontuais. Então, por que eu apresento os resultados à medida que as metas sejam alcançadas? Para eu poder refinar, para eu poder fazer pequenos acertos. Então, perfeito. Essa é uma definição correta do que é um planejamento, seja de que nível for, participativo. Vamos para as estatísticas. Questão de certo e errado é complicada, né? Porque uma palavrinha, um termo ali pode confundir. Sabe por que essa questão teve 22% de erro, na minha opinião? Porque é meio óbvio, né? Quando você tem uma gestão participativa, você apresenta resultados. Porque nós estamos vocês estão muito acostumados, comigo e os professores de administração como um todo, falarem o quê? Planejamento estratégico, tático e operacional. Então, quando aparece um termo planejamento participativo, você na hora pensa que não tem quadrado nesse. Mas não é um tipo de planejamento. É um método de planejamento. Perfeito. Certinho. Próxima questão.
questãozinha sobre comunicação organizacional no planejamento participativo. E, assim, deixa eu te dar um toque. Seja no judiciário, no caso do TCE unificado, seja no CNU, o governo federal, ele, a atual gestão, né, o governo Lula, tem um peso muito grande numa propaganda de gestão colaborativa, gestão participativa, conselho gestor, orçamento participativo, comissões, tripartites, controle social. Então, todas essas questões, elas, mesmo que essa questão seja de uma prefeitura, é muito importante em concurso público atualmente, que tem a ver com visão de governo, política de governo. Então eu acho que esse tipo de questão é muito provável que caia para vocês no TSE. E aí também para o CNU, no caso da SESC Gran Rio, quem for prestar CNU. Com relação às características do planejamento participativo, julgo o item a seguir. A comunicação contínua entre os envolvidos nas atividades fundamenta as ações de um tipo de planejamento em tela. Não sei se você já viu, quando você está numa missão de vendas, uma tarefa qualquer que seja, você tem uma tela, um monitor ou um quadro em que os resultados vão sendo apresentados, os resultados vão sendo listados. Eu gosto muito de assistir filme de draft, né? Dos Estados Unidos tem essa cultura de draft, tipo, os times de basquete, beisebol, futebol americano, escolhem jovens universitários ou do high school, do ensino médio, para jogarem nos times, né? Tipo a peneira que tem no futebol brasileiro, mais ou menos, né? Bem mais ou menos. E tem um filme genial do Kevin Costner, do draft, tem um filme do Brad Pitt, que também fala de draft, e os caras, eles deixam uma tela assim, ou deixam uma lousa e vão anotando os jogadores escolhidos e vão mudando as estratégias. Isso acontece muito nas empresas, na verdade chama-se mapa estratégico, gerado através do Balanced Scorecard. E o Balanced Scorecard, que é uma ferramenta de planejamento, de apresentação de resultados de planejamento, que está no teu edital, é um mapa que ele apresenta as relações de causa e efeito, as relações entre setores, para que todo mundo possa visualizar em tela, em mapa. Então essa questãozinha é básica também de comunicação em planejamento. Você concorda que quando eu falo para você que alguma coisa é participativa, eu parto da premissa de que eu apresento conteúdo? Então isso já é uma premissa, né? Uma pré-condição. Para eu ter participação, eu tenho que colaborar, eu tenho que particionar. E aqui, o tipo de planejamento em tela, tudo bem, aqui tem uma forçação de barra da CESP, da sua banca, de falar que planejamento em tela é tipo de planejamento. Na verdade, é uma forma de apresentar os resultados. Porque o planejamento ele é estratégico, tático, operacional, mas tudo bem. Essa questão, por isso, não torna-se uma questão errada. Mas eu acho... tranquilo, né? Uma questãozinha fala de comunicação em planejamento. Próxima questão. Julgue o item a seguir relativo à liderança. Liderança é um aspecto de gestão de pessoas que está no teu edital. A divisão de tarefas entre os membros de um grupo de forma autônoma é característica da liderança democrática. A liderança democrática é aquela que sempre toma decisões coletivas e sempre dá um nível de liberdade ao outro. O próprio nome diz, né? Então, essa questão tá certa. Quando você é democrático, você dá um nível de autonomia para que as divisões internas elas aconteçam. Eu tinha uma equipe de trabalho no serviço público e algumas questões bem operacionais, ou mesmo os professores, algum aulão que a gente faz, algum evento que a gente faz no quê, ou meu time, eu tinha um time interno que hoje está cumprindo outra função, especialistas, eu tinha tarefa ali e eu dava autonomia para eles decidirem como se organizarem. Então, o exercício da liderança democrática é você debater, decidir coletivamente e dar um nível de decisão para o coletivo
de algumas coisas que não são estratégicas, de alguma coisa que eles podem, numa boa, ter nível de decisão. Isso aí não tem problema nenhum, faz parte do show. Mas tem uma questão sobre liderança democrática que é importante a gente conversar aqui. O líder democrático, ele tem pontos positivos, claro, mas ele tem algumas possíveis disfunções. O ponto positivo é que a equipe fica motivada e que você se compromete com o resultado. Né? Assim, o ser humano fica motivado quando ele é participado, quando ele é consultado. Então isso é um aspecto positivo. E o outro aspecto positivo é que se eu estou num ambiente de discussão, se eu estou inserido num debate, eu tenho troca, né? Tenho retorno, entregas, pontos positivos e negativos. E esses retornos, essas entregas, por exemplo, sou convocado para uma reunião. E aí na reunião eu sou contra um ponto. Não concordo com um ponto, mas apresento meu ponto de vista. Então eu vou lá, apresento meu ponto de vista e eu sou minoritário nesse ponto de vista. Mas eu participei do debate, pude apresentar meu ponto de vista, pode ser debatido meu ponto de vista. Então mesmo que a minha posição seja minoritária, eu participei. Eu tive ali colaboração, eu tive participação. E, portanto, isso caracteriza-se como eu estar me pré-comprometendo a participar, porque é liberdade de discussão, mas unidade de ação. É assim que qualquer coletivo minimamente organizado faz. Total liberdade de discussão, total liberdade de ter pontos de vista diferentes, liberdade total ao contraditório, mas decisão tomada, missão cumprida. Decisão tomada, função exercida. Então, a liderança democrática tem esse ponto positivo, mas qual é o possível ponto negativo? Ela não é muito eficiente operacionalmente. Não tem muita eficiência operacional na prática. Afinal de contas, tem esse lance, né? Você, às vezes, não tem muito resultado operacional. Você sabe que em 2018 teve a prova por MPU, de nível médio técnico, do MPU. E teve uma questão que dizia isso. Nas atuais gestões, o líder democrático ele é mais indicado do que o líder coercivo, porque o líder democrático dá mais resultados operacionais. Quem dá mais resultados operacionais é o líder coercivo. O líder que fica ali em cima de você, supervisionando você e diz missão dada, missão cumprida. Tudo bem, ele desmotiva. Você não se envolve. Mas ele dá melhores resultados operacionais. O democrático ele pode gerar falta de celeridade, muita resenha. E eu estou dizendo que você tem que ter postura democrática, mas você tem como possível disfunção ser pouco objetivo no resultado final. Então tá certa, feitas essas observações. Acho que teve pouco erro, né? Porque aqui é uma tipo caracterização de liderança. Não, teve bastante erro. Então, vamos lá, vamos ver se tem alguma pegadinha aqui que eu não caí nela. A divisão de tarefas entre os membros do grupo de forma autônoma. Então pode ser que o termo democrático e autônomo, que não são necessariamente sinônimos, tenham confundido, mas está certa a questão. Na verdade, por mais que tenha quase 50% de erro, 43%, a questão ela é assim, tudo bem, né? Não dá para fugir dos números, é uma questão de intermediário para difícil. Mas aqui o conceito é bem claro. Essas questões pequenas que me preocupam. Quanto menor a questão da CESP-SEBRASP, mais cabulosa ela é. Cabulosa é muito anos 80. Julgue o item seguinte relativo à liderança também. Na liderança liberal, o líder fornece materiais para o grupo proceder à ação. O que é o líder liberal? O líder democrático, ele participa. Ele está ali com a equipe. Ele está ali o tempo todo interagindo, trocando, falando, está junto. Essa é a característica do líder democrático. O líder liberal, ele deixa a equipe caminhar sozinha. No democrático, eu reúno todo mundo e digo, esta tarefa vocês podem aí se organizar internamente como fazer, vamos discutir o resultado coletivamente.
Ou seja, ele é integrado, presente, participativo. Já o líder liberal, ele deixa a equipe caminhar por conta própria. Dá total autonomia para a equipe. Deixa a equipe soltinha. Qual o aspecto positivo de um líder liberal? A equipe fica muito motivada. Eu ficaria motivado se eu tivesse um líder que dissesse: vai lá e brilha, vai lá e faz, vai lá e se organiza. Então, o resultado, né, de uma liderança liberal é que ele tem um engajamento e uma motivação muito grande. Mas existe um aspecto negativo. Existe uma possível disfunção. E a possível disfunção de um líder democrático, de um líder liberal, é a equipe ela fica muito solta. Tá, mas qual o problema de uma equipe ficar muito solta? O problema de uma equipe ficar muito solta é que se você precisar dar uma segurada, se você precisar dar uma apertada, se você precisar trazer mais para perto, perdeu o comando. Quando eu falo de líder liberal, eu penso muito em professor que dá aula para ensino primário. Você imagina você tá dando aula para um monte de criança hiperativa por conta da hiperconexão na internet, por exemplo. Você tá o tempo todo hiperconexão. E isso faz o transtorno do déficit de atenção que eu tenho, então posso falar de cátedra. Uma das doenças aí da nova geração. As crianças estão agitadonas. Se o professor não tiver rédeas, ele não traz mais equipe, ele perdeu a equipe, ele não consegue mais trazer de volta. Seja uma sala de aula, seja um time de trabalho. Mas essa questão, ela fala isso, né? O líder liberal, ele fornece os elementos e disse: agora é com vocês. O democrático fornece elementos e diz: decidam isso e vamos aqui conversar coletivamente. Então, de fato, ele fornece e o grupo procede. Ele não é invasivo, né? Teve um percentual de erro maior que 1/3. Então, quando você tem ali mais de 1/3 de erro, você tem uma questãozinha que tá ali flertando entre o intermediário e o difícil, né? Se eu não falei, as questões pequenininhas aqui, elas podem gerar confusão. Próximo. Julgue o seguinte item relativo a tipo de liderança. Uma liderança agora é o contrário das outras duas. Uma liderança autocrática define as diretrizes de uma ação conjuntamente com o grupo. O que é ser autocrático? É ser concentrador, ser coercivo. Tem um filme que no Brasil chama o Gangster. O nome do filme é American Gangster, que é o Russell Crowe e o Denzel faz um traficante, o Frank Bruno, uma história baseada em fatos reais, que era um traficante que trazia heroína do Vietnã no caixão dos soldados. E o Russell Crowe era o policial que perseguiu o Frank Bruno. Enfim, tem uma cena, esse filme é genial, tem uma cena que o pessoal tá embalando tóxico, drogas, então tem uma mesa gigante, as pessoas estão todas nuas, e não tem nada a ver com algo sexual, elas estão nuas, o filme explica que elas estão nuas para as pessoas não esconderem drogas, né? E elas estão lá embalando a droga, e atrás delas tem homens com fuzil na mão, com roupa militar. Eles ficam ali supervisionando a produção. Então você imagina, você já está numa situação ali meio vexatória, né? Numa mesa com um monte de gente, embalando droga, porque eles acham que você pode roubar a droga, e tem um cara com uma arma ali sendo seu supervisor. Então é óbvio que as pessoas produzem muito, mas não porque elas estão empolgadas, motivadas, porque afinal de contas elas estão sendo coagidas. Então tem um alto resultado operacional, mas tem uma desmotivação muito grande, um comprometimento muito pequeno, né? Então é aquela fábrica em que o supervisor fica ali em cima. Já teve chefe que fica ali pressionando? Vai, faz, tô te enxergando. Na faculdade, eu fiz estágio numa empresa de sistemas pneumáticos, né? Hidráulico-pneumáticos. E tinha a sala, né, do dono da empresa, uma empresa média. Uma empresa familiar. E
E tinha o pessoal, né, operacional lá, que ficava montando sistemas. E ele tinha as câmeras, ele ficava assistindo a rapaziada trabalhar. Pois bem, isso é um exemplo muito claro, muito direto de um líder autocrático. Tudo que o líder autocrático não faz é consultar. O líder, ele dá ordem. Literalmente aquela frase do Capitão Nascimento: missão dada é missão cumprida. Portanto, ele não consulta ninguém. Senão ele seria um líder democrático. Só que ele tem ótimos resultados operacionais. Não por convencimento, e sim por coação. Então a questão está errada por conta disso, né? Pouca gente errou. Quando você fala de autocrático, você fala de coercivo. Você fala de centralizador. Então, quando você fala de autocrático, nada é conjunto. É tudo ordem unida, de cima para baixo, vertical. Não tem horizontalização. Próxima questão. Julgue o item... Pô, legal nessas questões. Tem todas as lideranças que a gente trabalha em aula. E é a sua banca, né? CESP Sebrasp, que vai aparecer na sua prova. O líder transformacional se pauta na colaboração e no baixo controle das ações desenvolvidas pelo grupo. O líder democrático é aquele que fala: venhamos, conversemos, e eu vou levar o que nós conversamos. O líder transformacional, ele serve como um mentor, serve como orientador para transformar as outras pessoas em líderes. Então, o líder democrático, ele diz assim: vamos conversar coletivamente? Legal, a decisão foi tomada aqui em conjunto, ouvi todos vocês, ouvi todos os pontos de vista, e agora eu vou levar para a chefia. E eu vou citar quem fez a proposta, se ele for um cara minimamente ético, né? O líder transformacional diz: vamos conversar, vamos refletir. Aí o Darth Vader apresenta uma proposta. Aí eu falo: apresenta a proposta, vai lá. Pessoal, o único jeito de você testar a liderança é você experimentar a liderança, né? Tem muito para onde correr. Então, você faz a experimentação da liderança, você testa a liderança, e ao testar a liderança, você vai verificando se a pessoa tem perfil ou não de liderança. Portanto, o líder transformacional, ele tem... A questão, ela diz isso, né? O líder transformacional pauta na colaboração. Perfeito, ele quer transformar as outras pessoas em líderes. Vai lá e apresenta. E no baixo... Por que eu tenho baixo controle? Porque eu estou dizendo vai. Estou dizendo apresenta. Eu não estou dizendo apresentarei. Então, por isso que tem baixo controle, está correto. Acho que essa questão, ela teve bastante erro, porque o líder transformacional, ao contrário dos outros, é um líder recente na literatura. Falei, quase metade dos erros. E por que quase metade dos erros? Por conta disso. Por conta dessa situação, que é uma situação meio de... Ué, mas como assim ele tem baixo controle? Tem baixo controle porque ele libera, ele fala vai, brilha, faz o seu. Queria aproveitar essa questão para falar de um líder chamado transacional. O líder transacional, ele lidera pela transação. Uma mão lava a outra, mas não no sentido negativo, né? No sentido de colaboração. Então, a liderança dele é exercida através da troca, da relação, da transação. O que seria uma transação? Vem trabalhar domingo, além de pagar dobrado, eu te dou mais uma folga. Fica até o final da aula que eu vou fazer um sorteio de uma garrafa. Vem na festa da firma e ouve o patrão falar, no final tem sorteio de brindes. Vai para o 1º de maio das centrais sindicais, vai ter sorteio de casas e carros. Ou seja, é sempre uma transação. Ele vai liderando ali na vantagem, valor agregado, dando alguma coisa para você. Então esse é o líder transacional, diferente do transformacional. O transformacional, ele quer tornar outras pessoas líderes. O transacional, ele sempre tem ali uma troca para, através dessa troca, propor a liderança. Próxima questão. Julgue o seguinte item relativo a tipos de liderança. Aquele
que centraliza na sua condução na apresentação de elogios e críticas ao grupo, expressa uma liderança democrática. Aquele que centraliza a sua condução na apresentação de elogios e críticas. Já dizia o grande professor Mário Sérgio Cortella: elogie em público e critique no privado. Dito isso, mas a crítica serve para... Não, a crítica serve para expor a pessoa. Né? Critica no privado, elogia no público, é assim que a gente faz. E nesse caso, é um líder transacional. Eu elogio, eu critico, e o elogio ele pode ser na forma de recompensa, né? Então, quando você dá um prêmio, uma gratificação, funcionário do mês, bônus, isso é um elogio, no formato pecuniário, muitas vezes, formato de grana. E a crítica pode ser você não colocar a pessoa para dar aula, não colocar a pessoa para estar numa comissão, né? O serviço público trabalha muito com comissões, né? Então, você está numa comissãozinha lá, você recebe um adicionalzinho. Então, você não coloca ela para fazer treinamento, qualificação, né? Não coloca a pessoa para esse tipo de coisa. Então, isso é um líder transformacional, não tem nada a ver com a liderança democrática. E a questão está errada por conta disso, a questão está errada porque conceitualmente ela mistura elementos que não tem nada a ver, né? Então, assim, crítica e elogio. Eu tô fazendo uma transação. Tô te elogiando, vem para perto, tô te criticando, ou para crescer, ou para separar a pessoa. A motivação e a desmotivação, através de críticas e elogios, como a questão está dizendo, é um aspecto de transação. Já o democrático, todo mundo pode até elogiar e pode até criticar, mas não tem a ver com isso. Antes da próxima questão, que é a última, deixa eu falar duas coisas sobre liderança. A liderança não é um aspecto de personalidade. A liderança é um aspecto de perfil profissional. Então, por exemplo, eu conheci pessoas na minha caminhada aí de 30 anos, né, trabalhando, pessoas que... Eu tenho 48 anos, comecei com 18. Eu conheci pessoas que falam bastante, são comunicativas, expansivas, são os reis da resenha. Só que no trabalho não exercem um perfil de liderança. E o contrário também. Pessoas que são super tímidas, recuadas e no trabalho conseguem movimentar a equipe, conseguem tocar o processo. Então não tem a ver com personalidade, tem a ver com perfil profissional. E uma outra coisa, o líder não é necessariamente o chefe. O chefe é aquele que tem o cargo, que tem a função legal, racional legal. É o delegado, é o coordenador, é o gerente, administrador, CEO, diretor. Ou seja, o cargo já exerce liderança, né? Agora, o líder é uma condição mais social, ali do coletivo, né? Não é um cargo. Ninguém tem função de líder, sim, mas ninguém recebe aumento por ser líder. É mais serviço público, que tudo é baseado na legalidade. Então, o chefe não é necessariamente o líder, mas o chefe pode ser um líder. Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo. Julgue o próximo item acerca de relações humanas e desenvolvimento de equipe de trabalho. Embora o conhecimento sobre o outro não seja importante, já está errado, né? O autoconhecimento é um componente essencial para a atuação profissional, podendo dificultar ou facilitar as relações de trabalho. É óbvio que eu preciso conhecer o outro. Os perfis, características, as pessoas são muito diferentes, as pessoas têm sua própria característica, têm seu próprio perfil, têm ali sua própria trajetória. Então, nessa caminhada, conhecer o outro e saber o outro, e isso não significa ter amizade, né? Na verdade, a amizade é uma questão que é natural das relações humanas ou não. Então, eu não preciso ser amigo de quem eu trabalho, eu preciso respeitar, conhecer para poder interagir, para poder trocar. Eu conheço o perfil dessa pessoa, eu conheço as características dessa pessoa. Conhecendo o perfil, conhecendo as características, a gente vai trocando. Então, essa questão ela começa erradíssima, né? Embora o conhecimento sobre o outro não seja importante, é importantíssimo, fundamental. Acho que pouca gente errou porque conhecer o outro. Não, me enganei. Teve um percentual de erro maior do que eu imaginava, mais de um quarto.
conhecer o outro, ter empatia. E ter empatia não é você se colocar no lugar do outro apenas. É você se colocar no lugar do outro compreendendo as dores e as necessidades do outro. Então essa questão tá errada. Pessoal, desculpem por não ter retorno aqui, mas o importante era ter o conteúdo. Espero vocês no meu Instagram, @prof.luiz.z.resende. Abraços, força e honra, não tem vinheta porque eu tô aqui no outro programa. Até a próxima.